Graça e paz, meus amados, bem-vindo a mais um programa Falando de Fé. Já estava com saudade de vocês. E hoje o nosso programa é muito interessante. Vamos falar de um tema talvez pouco abordado nas igrejas, pouco comentado pelos pastores, que é sobre salvação e sobre reino. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez o pastor Celinho, da comunidade platinense, e recebemos hoje também o pastor Betinho, que é pastor da comunidade evangélica platinense, formado em teologia pela Faciten, Faculdade Federal. Está aqui conosco também para abordar esse tema, que é o tema sobre reino e salvação. É possível ser salvo e não reinar com Cristo? Ou aqueles que vão reinar, consequentemente, vão estar salvos? Essas dúvidas que nós vamos tirar hoje no programa Falando de Fé. Eu estava com saudade de vocês. Vamos para as apresentações. Pastor Celinho. Obrigado você que está nos assistindo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Luiz Fernando, quero agradecer esse momento onde nós podemos levar a palavra de Deus àqueles que estão nos assistindo. E pega um papel, pega uma caneta aí, anote aí, qualquer dúvida, nos procure, que nós temos obrigação de explicar para você o que a Bíblia está dizendo. Amém. Pastor Betinho. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra poder falar da palavra de Deus, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo e está falando conosco. Abre o teu coração, deixa a palavra entrar no teu coração, que Deus tem muita coisa boa para revelar ao teu coração. Então, o programa hoje vai ser diferente. Esses dois pastores que a gente convidou são, de uma certa forma, especialistas nesse tema. Estudaram para esse tema. E eles vão abordar o tema. E eu vou entrar com as perguntas. Mas não são questões enviadas por vocês. São questões que, no decorrer do tema, vai surgir. Mas provavelmente surgirá para vocês também. Então, peço para que vocês anotem tudo, preste bastante atenção, como o pastor Celinho falou. Não tome decisão precipitada antes de concluir o raciocínio. E anote tudo. Se tiver alguma dúvida, você vai ter o endereço deles, vai ter o e-mail, vai ter páginas para tirar qualquer tipo de dúvida. Vamos iniciar, então, com o pastor Betinho dando a explanação sobre o assunto. Pastor. Amém. Meus amados, esse é um assunto muito polêmico no meio das igrejas, por falta de precisão na doutrina. Nós olhamos um ponto da doutrina e esquecemos de estudar a palavra de Deus como um todo. A palavra de Deus, com 66 livros, aborda vários temas. A teologia sistemática é aquela que você pega um tema e você estuda ela por toda a Bíblia. Salvação é um tema muito polêmico, né, por conta de duas linhas teológicas que existem no nosso meio. A linha arminianos e os calvinistas, né? No seu ponto, eles só veem a salvação e não veem o reino, né? Os arminianos creem que a salvação se perde. Uma vez conquistada, você pode perder a salvação. Os calvinistas, por sua vez, dizem que a salvação não se perde. Uma vez conquistada, quem garante a sua salvação é Cristo, e essa salvação não se perde. Mas o que a Bíblia diz a respeito? As duas linhas teológicas usam textos bíblicos para comparar a sua doutrina, para ratificar a sua doutrina. Mas hoje, pelo Espírito Santo, eu quero equilibrar essa doutrina. As duas doutrinas têm pontos certos, mas nós precisamos equilibrar. Uma coisa é a respeito da salvação e da vida eterna, outra coisa é a respeito do reino. Jesus deixou muito claro isso nas parábolas, nos seus ensinamentos, no Sermão da Montanha. Ou seja, quando Jesus veio pregando, a Bíblia declara que ele veio pregando o evangelho do reino, acerca do reino dos céus, que um dia se manifestaria na terra. Ou seja, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus tem uma realidade e o reino dos céus tem uma manifestação, que será quando Jesus voltará na sua glória com os seus anjos e ali estabelecerá na terra o seu reino. Então eu quero começar, Luiz Fernando, se me permite, falando a respeito de salvação. Abre comigo a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 3, você que quer acompanhar comigo na palavra, nós vamos começar com a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, e vamos falar do conceito da salvação, né? A Bíblia é muito clara. Romanos 3, versículo 22, diz assim: isto é,
a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O texto de Romanos, o livro de Romanos, fala muito acerca de salvação. E o conceito da salvação e da vida eterna é muito claro para nós nesse texto, que diz que a salvação é de graça, é gratuito, é um dom de Deus aos que creem. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que sois salvos pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é totalmente de graça. A salvação não depende de obra humana, não depende de sacrifício humano, não depende de esforço humano. Muitos textos da palavra nos deixam muito claro a respeito disso. Só um minutinho, mas e aquele texto que afirma que o galho que não dá fruto é cortado e lançado fora? Não deixa respaldo para dizer que aquele que não dá fruto não ganha salvação? Pode perder a salvação se não der fruto? Amém. Essa é uma das perguntas e um dos textos que são usados para afirmar que a salvação se perde. Mas aí que está, o problema, Luiz Fernando, é não equilibrar a doutrina. Esse texto não está falando de salvação e vida eterna, esse texto está relacionado ao reino. Por quê? João 15 fala a respeito disso, que nós somos os ramos e que Jesus é a videira verdadeira. Todo ramo que estando nele não dando fruto, o Pai corta, que o Pai é o agricultor e ele corta. Mas pare e pensa, para que nós possamos estar em Cristo, nós precisamos crer que Ele é Senhor e Salvador. Então precisamos ser salvos para poder estar enxertado na videira que é Cristo. Ou seja, o fruto é o resultado da nossa fé. Então nós fomos salvos não pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. E o Pai, que é o agricultor, quando nós não damos frutos, que são as obras, Ele corta. Mas o cortar e lançar fora está falando de uma disciplina que virá para aqueles que são infiéis a Deus. E não está falando de que vai perder a salvação. Porque quem garante a nossa salvação, segundo a palavra, não somos nós, mas é Cristo. O sacrifício foi perfeito. Efésios 2:8 nos deixa muito claro que não vem de obras nenhuma, é dom de Deus. Entendi. É porque a gente respondeu essa pergunta da outra vez que veio aqui, e é sempre a primeira pergunta que fazem, né? Se a salvação não se perde, como pode, então, a palavra. Mas o pastor explicou perfeitamente. Pastor Celinho, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Juntamente com o texto que o pastor Beto falou, Romanos 2, Efésios capítulo 2, 8 e 9, bem claro. Ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando ele diz que a salvação é um dom de Deus, ele lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, ele diz assim, os dons e os talentos são irrevogáveis. Então ele diz que a salvação é um dom de Deus. E no livro de Romanos ele diz que a salvação, que os talentos e os dons são irrevogáveis. Se ele está dizendo que ele não pede de volta, como que ele vai pedir? Como que vai se perder? Entendi. Pastor Beto? Amém. Eu quero citar um outro texto para reafirmar isso a respeito da salvação, que você não se perde. Na realidade, no nosso meio, em muitas igrejas, foi pregado uma teologia, né, para as pessoas não saírem da igreja, uma teologia do medo, né? Então, se eu digo que a salvação não se perde, as pessoas podem, já que uma vez sou salvo, né, assim pensam os calvinistas, salvo para sempre, não preciso fazer nada, não preciso andar na linha, não preciso ser fiel a Deus, não preciso praticar obras, não preciso fazer nada, não preciso amar o meu próximo. Mas isso é um erro. Agora, ninguém tem um relacionamento íntimo e pessoal e um relacionamento autêntico com uma pessoa baseado no medo. Você imagina você ter um relacionamento com Deus baseado no medo? Ou seja, você
Se andar na linha, é salvo. Se não andar na linha, perdeu a salvação. Ou seja, você tem um relacionamento não baseado no amor verdadeiro, mas você tem um relacionamento baseado no medo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,14, diz assim, que o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos nós morremos por ele. Ou seja, Jesus morreu para que todos nós tivéssemos vida, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu e se entregou por nós. O nosso relacionamento com Cristo tem que ser baseado no amor e não nas obras e não no medo. Olha o que diz Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Cristo morreu por mim e por você quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora, que crendo nele, ele vai nos salvar. A salvação é um dom e é eterna. Amém. Vamos para o intervalo comercial, já já a gente volta. Happy day, oh happy day, oh happy day, yeah. Happy day, when Jesus washed. A Casa dos